O assunto que eu vou falar hoje é um assunto assim único, maravilhoso. Eu sei que esse assunto vocês vão adorar falar sobre ele. Só que é um assunto que você se preocupa muito quando você está no mercado de trabalho. E às vezes, quando você está cuidando do seu próprio negócio, você deixa esse assunto um pouquinho de lado. Que assunto é esse? Deixa eu tirar agora Deixa eu tirar aqui o óculos para o pessoal do Instagram não ficar vendo o reflexo. Gente, é assim, ao vivo e eu tô sozinha aqui, então a gente vai ajustando aqui no processo. O que não tiver bom, vocês vão me avisando que eu vou corrigindo, tá bom? Deixa eu me apresentar, pode ser que você não me conheça. Primeira vez que está aqui, eu sou Neila Marques. Eu sublimo desde 2017 e eu ajudo outros sublimadores a venderem os seus personalizados. Sou criadora, né, do método Personalizados Pro e as minhas alunas maravilhosas aplicam o conhecimento que eu tenho, que eu apliquei no meu negócio, o método que eu criei que funciona e que as minhas alunas aplicam e funcionam também. Nós temos live 2 vezes por semana, quarta e sexta. Quarta-feira, a gente tem temas diversos, certo? Sobre sublimação, passo a passo, mão na massa. A gente tem temas sobre precificação de produto. Aqui a gente fala sobre o mundo dos personalizados. Então, se você trabalha com sublimação, se você trabalha com transfer, aqui é o lugar para você, porque a gente fala sobre todo esse mundo dos negócios voltado para a sublimação. Então, se você tem dificuldade para vender os seus personalizados, se você tem dificuldade para fazer os seus personalizados, ideias do que trabalhar em datas comemorativas fora das datas comemorativas, que a gente não quer vender só na data comemorativa, a gente quer vender em todas as datas do ano. Então, aqui no Arteira da Sublimação, a gente fala sobre todos esses assuntos. E nas sextas-feiras, certo? Que é hoje, nós sempre estamos falando sobre um assunto, sobre uma pergunta lá da caixinha. Sempre coloco a caixinha e aí vocês colocam lá as dúvidas de vocês, o que é que está afligindo aí o dia a dia de vocês, o que é que pode ser melhorado no negócio de vocês. E às sextas-feiras a gente sempre está respondendo uma pergunta com a live, né? Com a caixinha de pergunta. E a live de hoje não é diferente. Ela é sobre a caixinha de pergunta. E a pergunta que a pessoa colocou foi o seguinte. Eu não vou saber o nome da moça que colocou, mas se ela tiver aí, ela vai saber que a pergunta foi dela, tá bom? Ela disse assim, Neila, eu até consigo fazer vendas, mas eu não tenho Prolabore, tá? Eu não consigo tirar Prolabore. E me digam aí se vocês sabem o que é Prolabore. Se vocês sabem o que é Prolabore, diz assim, eu tenho Prolabore. Se você não sabe, coloca aí, eu sei, mas não tiro Prolabore, tá? Coloca aí para mim saber, só para mim ter um entendimento de quem é que já tem conhecimento, que já ouviu falar dessa palavra e quem ainda não ouviu, tá bom? Então, vão só me dizendo aí se você já tira Prolabore ou se você não tira Prolabore. Se você não sabe nem o que é, colocar aí, não sei nem o que é. Tá certo? Então, eu estou respondendo essa pergunta, que é lá da caixinha. Bom, e qual é a importância de você saber o que é Prolabore? A gente vai falar aqui. O que é Prolabore, a gente também vai lhe explicar. Se você nunca ouviu falar, você vai ouvir e entender e eu espero que aplicar aí no seu negócio de personalizados. A gente vai falar também sobre os benefícios, né, de se ter o Prolabore, de você como sublimador, você como profissional do ramo dos personalizados, ter o seu Prolabore. E também nós vamos lhe ensinar como você vai conseguir tirar o seu Prolabore. E aí, tá bom ou não tá? Então, eu vou lhe explicar o que é, os benefícios, né, porque é importante, e vou lhe explicar como é que você vai fazer isso no dia a dia. E aí eu vou olhando para cá e vou olhando para cá, porque a gente está transmitindo em 2 câmeras diferentes, tá bom? O que é Prolabore? A primeira pergunta que a gente vai responder hoje. Prolabore
é o salário do patrão ou o salário do chefe, certo? E aí você, como empreendedor, precisa conhecer essas nomenclaturas para você poder tirar. As pessoas confundem prolabore, né? Confundem o salário do chefe ou o salário do patrão com o lucro que sobra das despesas mensais. Então, a pessoa faz lá, o sublimador faz lá o seu faturamento, pagou as despesas da empresa, né? Pagou as despesas fixas, pagou as despesas variáveis, e o que sobra, né, de tudo isso, ele diz: esse é o meu salário, esse é o dinheiro que eu vou tirar da minha empresa. Ou as pessoas também confundem o caixa da empresa como se fosse o seu próprio bolso. Ou às vezes não há diferença entre o seu bolso e o caixa da empresa. E aí hoje você vai entender que tem que haver essa diferença e que você tem que saber separar o que é seu como dono, como dono do seu negócio, como empreendedor, e o que é da sua empresa. Primeira coisa muito importante para você entender é que mesmo que a sua empresa não tenha CNPJ, certo? Deveria, mas se não tem, tá tudo certo. Mas você é uma pessoa, você é um CPF, a sua empresa é um CNPJ. Então, são duas pessoas diferentes, certo? Você e a sua empresa. E aí já começa a separação. Eu sei que não é a realidade de muita gente. Eu sei que muita gente, muitos sublimadores trabalham na própria casa, ainda não tem CNPJ e tá tudo certo. Se você já tem CNPJ, primeira coisa a você fazer é o quê? Separar as contas, a conta da sua empresa e a sua conta pessoal. Não deixe tudo misturado, certo? Não deixe o dinheiro da sua empresa e o dinheiro do seu negócio tudo junto. Porque aí vai acontecer o que eu falei no início. Você pode confundir o seu dinheiro, o seu salário, com o dinheiro da empresa. Em algum momento isso vai se misturar ou vai acontecer de você não ter dinheiro para pagar suas despesas pessoais, ou a sua empresa não ter capital para se manter, certo? Então, quando está tudo misturado, não dá bom. Então, se você já tem CNPJ, se você já tem lá a sua conta, o seu CPF e a sua conta jurídica, que são separados, o ideal é você separar os dinheiros que entram, tá? Então, o que entra da sua empresa é da sua empresa. O que entra do seu CPF, das outras coisas que você faz, é seu. Tenta sempre não misturar o dinheiro da sua empresa com o dinheiro seu, pessoal, tá bom? Então, primeira coisa que você vai consertar dentro do seu negócio é isso, tá? Separar aí o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica. Neila, eu não tenho CNPJ. Não tem problema, é a realidade de muita gente, você não é um ponto fora da curva. Isso acontece demais. O que é que você pode fazer para começar a separar isso? Você cria, de repente, duas contas, sabe? Hoje é muito fácil você criar uma conta online, né, pelo aplicativo. Existem vários bancos aí super acessíveis, de graça, que você pode fazer isso sem problema nenhum. Então, se você ainda não tem CNPJ, que é o mais adequado, você separa uma conta sua mesmo, uma conta sua pessoa física e a outra conta sua pessoa física. Um cartão de crédito que é seu, um cartão de crédito que é do seu negócio. Começa por aí, tá? Então, separando. Por que que isso é importante? Por que que é importante você separar o que é seu, o que é do seu negócio? Gente, eu sei que de repente você já ouviu muito falar sobre isso. Tem que separar o que é meu, o que é do meu negócio. Mas você não faz, tá? E isso é ruim porque em algum momento você vai sentir falta de ter dinheiro para você ou ter dinheiro para sua empresa, e aí não vai funcionar, tá certo? Então, se você já ouviu falar desse assunto, se você já ouviu falar de Prolabore, ótimo. Hoje vai só reforçar, hoje você vai só aprender algumas coisas a mais. Se você nunca ouviu, tá aqui a primeira vez, você já fica aí sabendo que existe
um salário que é chamado de prolabore, que é o salário do patrão. E que o dinheiro que sobra no final do mês da empresa não é seu, é da empresa, certo? E para isso você vai precisar tirar o seu prolabore. Fechou? Por que é importante, primeiramente, eu separar minhas contas? Porque você, pessoa física, não pode descapitalizar a sua empresa tirando tudo que você precisa de dentro da sua empresa. Assim também como você, pessoa jurídica, não pode se sustentar através da sua empresa, certo? Então, você nenhum pode... aqui no Ceará a gente chama se escorar. Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra aí. Mas nem você pode se escorar na sua empresa, nem a sua empresa pode se escorar em você. Elas, tanto você como a sua empresa, precisam ter vida própria, tá bom? Então, esse é o ponto importante. Não confunda o dinheiro que está no caixa com o seu dinheiro. Não confunda o dinheiro que está na conta da sua empresa ou na sua conta sendo CPF, mas que é dinheiro que entrou da sua empresa com dinheiro seu. Porque ambas, tanto você como a sua empresa, têm responsabilidades diferentes e isso precisa ser organizado, tá? Neila, a minha empresa é pequena, tá? O meu negócio é dentro da minha casa, o meu faturamento é pequenininho, mas a gente começa organizando de quando é pequeno. A gente, quando cresce, toma uma proporção muito grande, você não consegue mais organizar. Ou o que é que pode acontecer? Você pode nunca crescer, porque você nunca organizou. Sabe? Se trabalhar tudo misturado desse certo, eu vim aqui e dizia para você, gente, ó, não precisa separar nada, não precisa você tirar o seu dinheiro para você viver do seu salário, do seu prolabore, e a empresa tem que ter lucro dela. Eu diria isso para vocês, porque é mais fácil a gente viver na desordem, é mais fácil a gente viver ali nessa bagunça que às vezes a gente entende mentalmente. Tá? Mas quando vai para o papel, quando vai para a planilha, não é o que acontece de fato. A nossa cabeça, conta de cabeça não vale. O que vale é a planilha, o que vale é o caderninho, tá? Inclusive, pega lá seu caderninho e vai anotando. E aí, separou tudo, você separou o que é seu, separou o que é da sua empresa, qual é o próximo passo agora? É você tirar o seu salário, tá? Neila, o meu salário, como que eu tiro? Como que eu sei quanto que eu preciso? Né? E a gente conversou isso com as alunas, elas vão estar aí, vão falar, semana passada, tá? Quanto que eu tiro da minha empresa? O primeiro passo para você fazer isso, e é importante, é você entender quais são as suas despesas pessoais. Se você vive do seu negócio, você precisa saber quanto você, como pessoa física, quanto você como empresária, só você, quanto que você custa por mês, né? Quais são os seus gastos pessoais? Quais são as suas prioridades? O que é que você não consegue viver sem? Que a sua empresa precisa pagar essa despesa? Porque você trabalha e você vive do seu negócio. Então, a primeira coisa a fazer é o quê? Pega lá uma planilha, pega lá um caderninho e coloca tudo que você precisa para viver, tá? Então, você bota lá na sua planilhazinha tudo que você precisa para viver, sabe? Se é as suas idas no salão, se é a ida na manicure, se é a sua academia, se é a sua alimentação, tudo que você tira hoje do seu negócio, você vai planilhar. Pode ser que quando você planilha tudo isso, você tome um susto, né? Você descubra, como algumas alunas descobriram, que são as mulheres caras, ou que são os homens caros, mas acho que aqui tem mais mulheres, tá? Pode ser que quando você planilha isso, você descubra que é uma pessoa cara, tá? E tá tudo bem. Mas você agora tem clareza de quanto é que você custa para sua empresa, de quanto é que você precisa para você viver, certo? E aí as pessoas erram nisso, nesse momento, como? Como é que as pessoas erram na hora de separar o seu dinheiro do dinheiro da empresa?
as pessoas erram só dizendo assim, eu não vou tirar salário para mim, não. O que eu precisar, eu vou tirando aqui do caixa, eu preciso de muito pouco para me viver. Ou, não, eu vivo aqui do meu negócio, é tudo meu mesmo, tá? Então, as pessoas erram muito em não tirar o Prolabore e tem essa mentalidade, tem esse pensamento. Gente, mas isso limita você e limita seu negócio. De repente você tem um sonho, você tem um desejo, alguma coisa pessoal que você quer realizar, mas como está tudo ali misturado, você não consegue separar, tá? Então, se você não tira o seu salário porque você tem esse medo de repente, tirar demais, né? E não ter dinheiro para o seu negócio, isso não vai acontecer, porque você vai entender como é que a sua empresa funciona. E para a gente crescer com responsabilidade, para a gente crescer de verdade, com gosto, né? A gente precisa ter o salário da gente. Então, faça lá a sua planilhazinha, descubra quanto é que você precisa para viver. Se você vive exclusivamente para o seu negócio, você vai determinar esse seu salário para você, tá? E aí tem algumas perguntas importantes para você fazer na hora de se assalariar, né? De você tirar o seu dinheiro ali dentro da empresa. Você vai se perguntar assim, gente, eu sei que isso é uma dificuldade tão grande das pessoas, né, dos sublimadores, e acaba isso se misturando e acaba sendo um negócio bagunçado pelo simples fato de você não separar o seu salário, de você não tirar ali o seu para viver. Então você faz a seguinte pergunta: quanto que eu pagaria? Quanto que eu pagaria? É a primeira pergunta que você vai fazer para poder descobrir quanto é o seu salário. Porque aí você vem aqui e diz assim, Neila, tá bom. Eu descobri, você me convenceu, eu entendi que eu tenho que separar o que é meu e eu tenho que separar o que é da minha empresa. E para me conseguir separar isso, eu tenho que tirar o meu salário. Mas quanto é que eu tiro de salário? Né? Nessa pergunta que aflige aí vocês, quando vocês dizem assim, tá bom, eu vou tirar o meu salário. Mas quanto é que eu vou tirar de salário? Deixa eu tomar aqui um gole d'água. Quanto é que eu vou tirar de salário por mês? Você pode se perguntar. A Rafa disse assim, eu sou cara, disso já temos certeza. A Rafa foi somar as contas dela lá e aí descobriu que é uma mulher cara. A Ana disse, boa noite, maravilha. Boa noite, maravilha, maravilhosa. A Ana aí tá se destacando, tá arrasando a Ana. Só me dá orgulho. A Alcione disse assim, pode até ser como um microempreendedor. Sim, certo? Pode e deve ser como um MEI, como um microempreendedor individual mesmo. Você se formaliza. Então, vamos lá. Vamos responder a pergunta que não quer calar, né? Quanto que eu tiro de salário para mim? O seu salário é a primeira pergunta que você vai fazer lá. Quanto que você pagaria alguém para fazer a mesma função que você tem na sua empresa? Primeira pergunta, certo? Quanto que você pagaria alguém para exercer a mesma função que você tem dentro da sua empresa? Ok, respondi. Segunda pergunta, quanto que a sua empresa pode pagar para alguém exercer a função que você exerce? Tá? E aí, a terceira pergunta você vai olhar lá a sua planilha e vai responder. A minha empresa pode pagar todas as minhas despesas, né? Todos os meus desejos, todas as minhas vontades? E aí você vai ver se a sua empresa pode pagar tudo isso. E aí, se sim, você vai dizer assim, então eu vou determinar que o meu salário é R$1.000, é R$2.000, é R$2.500. Eu vou determinar o meu salário por mês.
E aí esse seu salário vai entrar como despesa fixa do seu negócio, certo? Então, a partir do momento que você descobre quanto é o seu salário, você começa a separar esse seu salário como despesa fixa, tá? E aí você pode decidir aí no seu negócio se essa sua despesa vai ser feita semanalmente, quinzenalmente ou por mês. Você separou o seu dinheiro ali do seu salário, pode ser que você caia em algumas tentações. Quais são as tentações? Eu vou tirar esse dinheiro aqui do caixa e depois eu desconto no meu salário, tá? Então, você vai se sabotando ali aos poucos. Ou então, você diz assim, esse mês foi bom, eu vou só tirar um pouquinho a mais aqui, tá? Então, não faça isso, não se sabote. E aí eu vou lhe ensinar como é que você vai fazer para não se sabotar todos os meses com o seu salário. Você determinou que o seu salário vai ser um salário mínimo de R$1.000, digamos assim. Vai ser um salário de R$1.000. E aí que você vai tirar toda semana R$250. Então, você vai encaixar as suas despesas pessoais, as despesas que você, pessoa física, tem dentro desses 250 por semana. Ou dentro desses R$500 por quinzena. Você vai encaixar a sua vida dentro desse seu salário. Neila, e quando o mês é bom? Quando dá para ter um bom faturamento? Quando eu morro de trabalhar e aí eu vou tirar os mesmos R$1.000? Você pode fazer o seguinte, tá? Você pode se dar uma comissão, tá? Então, você pode se dar uma comissão. Se você tivesse um vendedor bom dentro da sua loja, que batesse as metas, que não tivesse preguiça de trabalhar, que fizesse tudo certinho, você não daria uma comissão a ele? Você não daria um bônus a ele? Você vai fazer da mesma forma com você. Então, ou se você precisar de um dinheiro a mais, você pode tirar como bônus. E aí, esse seu bônus pode ser mensal, pode ser semestral, quando você bater a planilha lá do semestre, e pode ser anual, tá? De repente você teve um ano excelente, 2022 foi o ano do meu negócio, então eu vou me dar um bônus aqui da minha empresa. A minha empresa tem fundos, a minha empresa tem dinheiro, a minha empresa tem capital, ela se mantém, ela paga as despesas fixas, ela paga as despesas variáveis e tem o dinheiro no caixa para me comprar uma máquina nova, para me aproveitar um estoque. Então, você se bonifica, certo? Você tira lá o dinheiro, um dinheiro a mais para você fazer aquela viagem, tá? Para você comprar aquele presente para você. E aí você faz isso com clareza, você faz isso com certeza do que você está fazendo, que você não vai quebrar seu negócio, ou que você no próximo mês não vai ter que arrumar outra renda para poder pagar ali os buracos da empresa, que ficou na empresa, certo? Então, gente, eu sei que é um assunto que tira aí a paciência de muita gente. Eu sei que é um assunto que causa dúvida em muitas pessoas. E eu sei também que não é fácil, tá? Mas mesmo o que não é fácil precisa ser feito. Eu sei que é mais fácil você ficar mexendo lá no dinheiro do seu caixa quando você precisa. É mais fácil mexer no dinheiro do caixa quando precisa. Mas se você continuar fazendo isso, a sua empresa não vai crescer. Ou a sua empresa não vai crescer de forma organizada. Você não vai poder saber quando é que você vai poder contratar uma pessoa nova, porque um colaborador, porque se nem você tira salário, como é que você vai poder contratar outra pessoa? Então, comece a organizar a sua empresa, comece a tratar o seu negócio de personalizados como uma empresa de verdade. E você começa estabelecendo o seu salário. Neila, mas o meu negócio é super pequeno. Eu faturo R$1.000 por mês. Pois tire lá o seu salário por mês. Tire 100, tire 200. Mas acostume a sua empresa a pagar o seu salário. Você trabalharia de graça para alguém? Não trabalharia.
Então, você precisa tirar o seu salário da sua empresa para o bem da sua empresa. Não é desejando que ela se descapitalize, não. É para o seu bem, para o bem do seu negócio, porque você vai ter motivação, você vai ter mais organização, certo? Você vai ter organização, você vai ter motivação para você trabalhar, porque você tem salário. E você vai organizar a sua vida pessoal. E é muito importante a gente organizar as finanças pessoais da gente, porque a gente consegue trabalhar melhor, a gente consegue trabalhar mais motivado, tá certo? Mais um bizu, né? Mais um pulinho do gato aqui, que é importante para você conseguir controlar aí as finanças da sua empresa, as finanças do seu negócio. Prefira sempre receber dinheiro na sua conta. Prefira sempre ser Pix, prefira sempre ser transferência, porque dinheiro em espécie, dinheiro ali em mãos, às vezes a gente é mais fácil de gastar, às vezes é mais fácil da gente dar uma puladinha de cerca e mexer no dinheiro da empresa, porque a gente está com o dinheiro em mãos, tá? Então, o que você pode fazer? Neila, eu vou deixar de receber o dinheiro do cliente? Não. Existem vários bancos, eu acho que todos esses bancos digitais, dá para você fazer um boleto. Então, entrou dinheiro no caixa da sua empresa, e é isso que as empresas grandes fazem também, tá? Então, entrou dinheiro no caixa da sua empresa, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse dinheiro, fazer um boleto e depositar. Entra como dinheiro na sua conta. Tanto é mais fácil de você controlar. Então, se você puxar um extrato ali, você consegue ver todas as entradas do mês. Como é mais fácil de você fazer uma compra, né? Que você só faz a transferência. Tudo é mais fácil, tá? Com o dinheiro na conta. O dinheiro em espécie, o dinheiro que entra na sua empresa em espécie, você pode também tirar, por exemplo, o seu salário, que já tem outras dicas aí que dá para fazer com o dinheiro pessoal, tá? Mas aí é história para outra aula, tá bom? Então, assim, façam isso, tá? Independente do tamanho, se você fatura 10, se você fatura 5, se você fatura 15, ou se você fatura R$1.000, tá? Separem um salário ali para vocês. Neila, eu não consigo tirar salário, a minha empresa está no começo, está tudo bem. Eu não quero tirar salário aqui agora da minha empresa. Eu quero que a minha empresa fique com esse faturamento. Eu vou reinvestir o meu salário. Tudo certo. Mas aí, nessa de reinvestir o seu salário, você não pode colocar na sua cabeça que porque você está só reinvestindo, no momento que você quiser, você pode ir lá e fazer a retirada, tá? Então, tem que ter esse controle também, ok? Então, para quem disse que nunca tinha ouvido falar de Prolabore, agora já sabe, né? Vamos revisar só para a gente encerrar, que já está tarde. Vamos lá. O que é Prolabore? É o salário do patrão, certo? Quanto que você vai tirar de Prolabore? Vai depender da sua empresa, do seu negócio, da estrutura. É importante você tirar desde sempre o Prolabore, né, o seu salário da sua empresa. Para quê? Para que a sua empresa se acostume a ter essa despesa fixa. E sim, o seu salário é uma despesa fixa, deve ser uma despesa fixa. Tá? Então, mesmo num mês que a sua empresa faturar mais ou no mês que a sua empresa faturar menos, a sua empresa precisa ter caixa para pagar o seu salário. Se você está trabalhando, a sua empresa precisa ter caixa para trabalhar o seu salário. É a mesma coisa de alguém que trabalhasse para você. Independente se tivesse um faturamento muito alto, um faturamento menor, você não tinha que pagar o salário dessa pessoa, então acostume a sua empresa a ter fluxo de caixa para pagar o seu salário todos os meses. E aí, como é que você faz para ter esse salário, para pagar todos os meses, né? Para tirar todos os meses do seu Prolabore? Você organiza a sua empresa, você cria campanhas de vendas, você cria ações de venda em massa, você posta todo dia, você mostra a sua empresa todo dia, você de fato abre as portas da sua empresa todos os dias, tá certo? Para que você consiga vender, tá bom? Então, nós estamos aqui na rua mais movimentada que existe, nós estamos na internet, certo? Eu estou aqui de um lado, no Ceará, e tem gente de Recife, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio de Janeiro,
tem pessoas de todos os lugares e que estão aqui. Então, a internet facilitou a gente ter isso no nosso negócio hoje. Então, independente se você tem muito capital para investir em uma empresa grande, em um ponto grande, ou se você trabalha dentro da sua casa, você tem possibilidade de crescer, porque a internet trouxe isso para a gente, tá? Então, ao invés de ficar reclamando que não consegue tirar salário, ao invés de ficar reclamando que não consegue separar, né, o dinheiro porque a sua empresa tem um rendimento muito baixo, trabalhe para vender mais. Venda mais, crie mais estratégias, organize mais o seu negócio para que você consiga todos os meses ter o seu salário, para que todos os meses você consiga ter o seu padrão de vida, que é muito importante. Pessoas felizes trabalham mais satisfeitas, pessoas felizes, pessoas que estão com seus boletos pessoais em dias também, se sentem mais motivadas, tá? E aí, motivado também é um outro assunto, mas para um outro dia, certo? Mas motivação é importante para você conseguir manter o seu negócio, para você atender os seus clientes e para você poder crescer a sua empresa. Porque tem uma frase que eu sempre falo com as minhas alunas, que a gente pode ser pequeno hoje, mas a gente nasceu para ser grande. E como é que a gente consegue ser grande? Quando a gente organiza do ponto que a gente está agora. Neila, mas a minha empresa já tem um faturamento bom e eu nunca fiz isso, mas nunca é tarde para começar, tá certo? Então, independente do faturamento da sua empresa, organize. E aí tem tarefinha de casa hoje, certo? Hoje você vai sentar, terminou aqui a live, você vai sentar e vai lá olhar quais são as suas despesas pessoais, tá? Você como pessoa. E aí você vai descobrir quanto é que você precisa para viver. E aí com isso você vai ter mais motivação para vender mais na sua empresa, porque você vai dizer assim, eu quero tirar esse meu salário da minha empresa, eu não quero ficar dependendo do meu marido para pagar minhas contas, eu quero que a minha empresa pague as minhas contas, eu quero que a minha empresa faça com que eu consiga pagar os meus sonhos, os meus desejos, com que o meu filho peça alguma coisa para mim e a minha empresa consiga fazer com que isso aconteça, porque você tira salário todo mês da sua empresa. Então, isso só é possível com organização. Isso só é possível quando você começa a organizar de hoje, de agora, não deixe para depois. Se você aprendeu o que é importante, você fazer lá a lista das suas despesas pessoais para saber quanto é que você precisa de Prolabore, faça hoje, não deixe para amanhã, tá bom? Não deixe para amanhã a organização que você pode ter hoje. Ok? Então, a tarefinha de casa é essa. Você vai ver lá quanto é que você precisa para você viver. Se você não consegue tirar todas as suas despesas do seu negócio, você pode fazer com que o seu negócio tenha esse rendimento, tenha o faturamento necessário para você, sim, conseguir pagar, conseguir viver, conseguir realizar seus sonhos através do seu negócio de sublimação. Ok? Respondi todas as dúvidas. Tem alguma dúvida ainda? Se tiver dúvida, eu vou colocar aqui uma caixinha de perguntas. Terminou a live, eu vou colocar a caixinha de perguntas. Coloquem lá suas dúvidas sobre sublimação, sobre personalizado. Se tem dúvida sobre fazer produto, também coloque lá sua dúvida. Sua dúvida pode ser respondida na próxima sexta-feira, tá bom? Se você não acompanha ainda a gente, né, tá aqui, chegou, não segue ainda, acompanhe, né, a Arteira da Sublimação. Muito importante, eu tinha falado para vocês na aula passada que o link para a fila de espera já está na bio, então, se você é uma das pessoas que estava esperando, né, o link da fila de espera entrar já está lá, que entre quando nós abrirmos novas vagas, né, para o próximo Personalizados Pro, você já vai ser uma das primeiras pessoas a ser avisada, tá bom? Ó, beijo no coração. Bom final de semana. Eu sei que hoje é sexta-feira, é véspera de carnaval. Tem um monte de gente que está curtindo já o carnaval, tá? Se você é uma das pessoas que está aqui, parabéns. Você está aqui adquirindo conhecimento para fazer o seu negócio crescer. Às vezes a gente tem que cancelar alguma coisa para poder ganhar uma melhor lá na frente, certo?
Cheiro no coração. Tchau, tchau. Até quarta-feira, às 8 horas da noite, aqui.